Nação, o que aconteceu nas últimas horas deixou o ambiente do futebol brasileiro completamente dividido. De um lado, o Flamengo, o clube mais poderoso do país, que decidiu expor uma crítica profunda e estrutural sobre o futebol feminino e a forma como os direitos são distribuídos na mídia. Do outro lado, a Globo, a maior emissora do Brasil, respondendo de maneira dura, direta e pública, acusando o dirigente rubro-negro de ataque pessoal e misógino. E no meio disso tudo, o torcedor tentando entender se a emissora exagerou, se o Flamengo passou do ponto, ou se os dois lados estão travando uma batalha muito maior do que parece na superfície. Porque quando o Flamengo fala, repercute, e quando a Globo responde, repercute ainda mais. Só que desta vez, a tensão atingiu um nível raramente visto. Mas antes de continuar, comenta agora o seguinte: você acha que a Globo pega pesado demais com o Flamengo? Sim ou não? Sua opinião é fundamental para o vídeo alcançar ainda mais rubro-negros e manter essa discussão viva. Agora, vamos mergulhar na história completa. Tudo começou durante uma reunião de planejamento do Flamengo para a temporada de 2026. A diretoria discutia o que funcionou, o que precisa evoluir e como o clube poderia ajustar seus investimentos para manter a hegemonia no futebol brasileiro. No meio da reunião, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, trouxe um ponto que há meses circula nos bastidores. A Globo, segundo ele, lucra com ações de marketing no futebol feminino e não repassa aos clubes valores proporcionais ao pacote comercializado. Ele argumentou que, se essa fatia retornasse aos times, haveria mais recursos para estrutura, investimentos, contratações e desenvolvimento da modalidade. É uma crítica institucional, dura, direta e que incomoda qualquer empresa. Mas seria apenas mais um debate sobre modelo de negócio se não fosse por um detalhe. Ao citar a jornalista Renata Mendonça, da Globo, BAP usou o termo "a nariguda da Globo". E esse momento mudou completamente o rumo da conversa. A pauta deixou de ser distribuição de receita e virou, imediatamente, uma guerra pública de narrativas. A resposta da Globo veio rápida, calculada e com contundência. A emissora classificou a fala como ataque gratuito e misógino, reforçando que não tolera insultos a seus profissionais, especialmente mulheres. Ao mesmo tempo, defendeu a jornalista, ressaltou respeito às críticas construtivas, mas deixou claro que não admite ofensas pessoais. Era a resposta que levantaria manchete em todos os portais e redes sociais, e foi exatamente o que aconteceu. A partir daí, o debate cresceu de forma explosiva. A torcida rubro-negra passou a questionar por que a Globo não rebateu o ponto central, que era a crítica ao modelo comercial do futebol feminino, por que a emissora respondeu apenas ao termo usado e ignorou o restante da argumentação. A impressão de muitos torcedores era de que a Globo havia encontrado a parte mais sensível da fala e transformado isso no foco principal, deixando de lado a discussão estrutural, que é muito mais incômoda para ela. Ao mesmo tempo, reacendeu uma percepção antiga entre rubro-negros, a de que, quando o Flamengo cresce demais, incomoda, quando o Flamengo cobra, incomoda, e quando o Flamengo aponta falhas, incomoda ainda mais. Esse episódio, para muitos, não foi apenas uma troca de farpas, foi um choque entre dois gigantes, cada um defendendo seus interesses e suas narrativas. Só que a história não para por aí, porque esse conflito não surgiu do nada. Existe um contexto anterior envolvendo críticas feitas pela própria Renata Mendonça ao departamento de futebol feminino do Flamengo. Segundo ela, o clube reduziu investimentos, enfrentou problemas de estrutura e não deu continuidade plena ao projeto de desenvolvimento. Essas críticas, feitas meses atrás, já haviam deixado o ambiente sensível, ou seja, o pavio estava pronto, bastava uma faísca, e a faísca veio. Agora, a pergunta é, o que realmente está por trás dessa disputa? O que esse embate revela sobre mídia, política esportiva, direitos comerciais e a imagem do Flamengo? E mais, como isso pode afetar o clube em 2026? Essas respostas começam a aparecer na parte 2, onde vou te mostrar como esse episódio abriu discussões internas dentro do Flamengo, colocou a diretoria em alerta e pode influenciar decisões estratégicas importantes nos próximos meses.
Depois da resposta dura da Globo, a situação tomou um rumo ainda mais complexo dentro do próprio Flamengo. Porque, apesar da nota da emissora ter se tornado o centro das atenções, o ponto que originou toda a discussão não desapareceu: a crítica sobre modelo de distribuição financeira no futebol feminino. E é justamente aqui que o debate ganha um peso muito maior do que um simples conflito entre um presidente e uma jornalista. O que está em jogo é a relação entre o maior clube do país e a maior emissora do país, uma relação que sempre viveu entre parceria e tensão, mas raramente chegou a esse nível de exposição pública. Dentro do Flamengo, a fala de BAP foi interpretada de duas maneiras. Para alguns dirigentes, ele exagerou no termo usado, mas levantou uma crítica real, presente há anos nos bastidores do futebol. Para outros, ele apenas disse em público o que muitos reclamam em privado, mas não tem coragem de verbalizar diante do poder midiático da Globo. A verdade é que a fala acendeu um alerta. O Flamengo percebeu que qualquer palavra direcionada à emissora agora pode ser transformada em pauta nacional, especialmente em um momento em que o clube vive hegemonia dentro de campo e força econômica fora dele. E é exatamente por isso que essa situação não pode ser tratada como isolada. O Flamengo sabe que 2026 será um ano de enorme visibilidade, especialmente pela disputa internacional e pelas movimentações de mercado. Qualquer desgaste com a Globo afeta não apenas a narrativa, mas também a forma como o clube será apresentado para o país. E a Globo sabe que qualquer embate com o Flamengo gera audiência, comentários, repercussão e debate. Ambos são gigantes, ambos movem multidões, e quando se chocam, o impacto é nacional. Por isso, a polêmica ganhou vida própria. Torcedores de todo o Brasil começaram a debater não apenas a fala em si, mas a relação histórica entre imprensa e clubes. A pergunta circulava nas redes: por que a Globo reage com tanta força quando o Flamengo critica, mas não demonstra a mesma energia quando outros clubes levantam questionamentos parecidos? A impressão para parte da torcida rubro-negra é a de que, nos últimos anos, existe uma sensibilidade maior da emissora quando o Flamengo está envolvido. Para muitos, isso é reflexo do tamanho do clube e da sua capacidade de impactar narrativa nacional. Quando o Flamengo fala, todo mundo escuta. Quando o Flamengo critica, todo mundo reage. Mas existe um segundo fator que explica a proporção deste caso: a crítica sobre o futebol feminino. O crescimento da modalidade no Brasil transformou qualquer comentário sobre o tema em assunto sensível e amplamente observado, e a Globo, que investiu pesado para posicionar seu jornalismo como defensor de pautas sociais e institucionais, não poderia permitir que uma fala direcionada a uma profissional mulher passasse sem resposta. A emissora precisava se posicionar, não só por causa da jornalista, mas pela imagem da empresa. O Flamengo, por outro lado, também não pode recuar publicamente, porque isso sinalizaria fraqueza institucional e fragilidade diante de críticas externas. No meio desse tabuleiro estratégico, o torcedor busca entender quem está sendo verdadeiro. O Flamengo realmente cortou investimentos no feminino? Sim. Houve problemas estruturais? Houve. A crítica da jornalista é inteiramente injusta? Não. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta permanece: a Globo realmente se importa com o desenvolvimento da modalidade ou usa o debate apenas quando pode atacar o clube? E aí o caso volta ao ponto inicial citado por BAP. Quem realmente lucra com os direitos comerciais do futebol feminino? E quanto desse lucro retorna aos clubes que sustentam a modalidade? Essas perguntas não foram respondidas pela Globo. A emissora concentrou sua nota exclusivamente na fala ofensiva. Isso abriu margem para que o debate ficasse ainda mais intenso. Para o torcedor, pareceu que a parte mais confortável da discussão foi abordada, enquanto a questão estrutural foi deixada de lado, e é justamente essa sensação que está movimentando a nação rubro-negra nas redes sociais. Muitos torcedores defendem que o Flamengo deve ir mais fundo, cobrar transparência, exigir números, expor contratos. Outros defendem que o clube deve agir nos bastidores, resolvendo com formalidade e estratégia, mas todos concordam em uma coisa: a imagem do Flamengo está em jogo e cada movimento precisa ser calculado. Na parte 3, vamos entrar no ponto mais importante: como esse embate pode mudar a relação entre Flamengo, mídia e futebol feminino nos próximos anos. E mais, o que isso significa estrategicamente para a temporada de 2026.
No auge dessa discussão entre Flamengo e Globo, um ponto crucial começou a se destacar longe dos holofotes imediatos da polêmica. Como esse embate redefine o futuro da relação entre os clubes brasileiros e a mídia tradicional, porque, gostemos ou não, o Flamengo é o clube que dita tendências no país. Quando o Flamengo adota um posicionamento, a repercussão explode. Quando o Flamengo questiona um modelo econômico, esse modelo se desgasta. Quando o Flamengo aponta falhas na estrutura do futebol, a conversa muda de patamar. E é por isso que a fala de BAP, mesmo cercada por controvérsia, colocou sobre a mesa uma reflexão que há anos muitos dirigentes evitavam verbalizar por receio da reação midiática. O cerne da discussão não é apenas um conflito entre presidente e jornalista, é sobre quem controla a narrativa do futebol. Por décadas, a Globo comandou esse território, escolhia pautas, moldava opiniões, destacava histórias e influenciava decisões. Mas o cenário de 2025 já é diferente. Com as redes sociais, plataformas independentes, podcasts esportivos e canais no YouTube crescendo exponencialmente, a hegemonia da emissora diminuiu. Hoje, uma única live, um trecho de entrevista ou um comentário fora do script pode ganhar mais repercussão do que uma matéria no principal telejornal do país, e o Flamengo está consciente disso. Por isso, a postura do clube nesta polêmica é mais do que uma defesa, é um teste de força. O Flamengo está dizendo para o mercado que não aceita mais ocupação unilateral da narrativa. Não aceita ser criticado sem apresentar dados, não aceita ser responsabilizado por problemas estruturais que envolvem toda a cadeia esportiva e, principalmente, não aceita que parte da mídia trate o clube com um rigor que não aplica a outros. Isso não é vitimismo institucional, é a percepção da torcida e da diretoria de que a exposição do Flamengo sempre rende mais audiência, mais debate, mais cliques, mais engajamento. E justamente por isso, toda crítica vira amplificada, toda fala vira manchete, toda controvérsia se multiplica. Mas a verdade é que a nota da Globo abriu uma porta que talvez a emissora não esperasse. Agora, muitos torcedores querem respostas que não foram dadas. De quanto é exatamente o lucro que a Globo obtém com o pacote de marketing do futebol feminino? Quantos milhões retornam aos clubes? Como é feita a divisão? Há repasses iguais? Há bônus? Há transparência? O questionamento financeiro, que foi a provocação inicial de BAP, ficou completamente sem resposta. E o silêncio da Globo sobre essa parte específica tornou tudo ainda maior, porque quando você ignora o debate econômico e responde apenas moralmente, você reforça a sensação de que escolheu a parte mais fácil da discussão. O Flamengo, por outro lado, também sabe que precisa melhorar internamente. O clube enfrentou sim problemas estruturais no futebol feminino em 2025. Houve cortes, houve desorganização, houve debates internos que não foram resolvidos da forma ideal, mas ignorar isso não fortalece a instituição. O que fortalece é assumir falhas, corrigir processos e colocar na mesa, com clareza, o plano para 2026. E segundo fontes internas, esse plano já existe. Reorganização financeira, modernização da logística, contratação de profissionais especializados e um novo modelo de integração entre base e profissional. Essa parte, porém, ainda não chegou ao público, e é exatamente aqui que a polêmica se transforma em oportunidade. Ao invés de deixar que a narrativa se concentre apenas na fala ofensiva, o Flamengo pode usar o debate para apresentar sua visão de futuro, exigir transparência da mídia e abrir espaço para discutir modelos de investimento no futebol feminino. Se o clube fizer isso, sai desta crise maior do que entrou. Se não fizer, a discussão será lembrada apenas pelo termo usado por BAP e não pelas questões estruturais que realmente importam. O torcedor, que acompanha tudo de perto, sabe que nenhuma instituição é perfeita, mas quer transparência, firmeza e posicionamento. E é justamente por isso que eu quero saber a sua opinião. Como você acha que o Flamengo deve agir daqui para frente? Deve pressionar a Globo publicamente? Deve resolver nos bastidores? Deve apresentar dados, exigir repasses, expor detalhes, ou deve virar a página e focar no planejamento de 2026, deixando que o desempenho em campo fale mais alto do que qualquer polêmica? Comente aqui embaixo. A sua opinião importa mais do que nunca, porque o Flamengo vive um momento decisivo dentro e fora de campo. E se você quer continuar acompanhando tudo o que mexe com os bastidores do Mengão, clique agora no botão de se inscrever e deixe o seu gostei.
Além de ajudar o canal a crescer, você garante que a melhor cobertura rubro-negra continue chegando até você. Afinal, aqui é Flamengo 24 horas por dia, 7 dias por semana.